Nesse segmento de vídeo, nós vamos utilizar o kit EV3 Mindstorm da Lego para unir o que foi apresentado nos dois últimos segmentos de vídeo, né? No primeiro, a gente fez uma introdução à disciplina, né, de teoria de controle, uma introdução ao que será apresentado no decorrer dessa playlist. Então nós falamos, né, sobre as plantas em malha aberta e plantas em malha fechada. Então nós vamos fazer agora uma primeira aplicação utilizando o kit EV3. E também vamos juntar com o que foi apresentado no segmento de vídeo sobre Python, né? Em que a gente mostrou uma introdução à linguagem Python no contexto da disciplina de teoria de controle. Meu nome é André Marcato, meu e-mail está aqui embaixo, sou professor titular do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. O kit Lego EV3, ele vem com um manual que auxilia a montagem do primeiro robô, que é esse que a gente está montando aqui, com vídeo acelerado. Em cerca de 30 minutos a 40 minutos, de acordo com a sua habilidade, você consegue concluir perfeitamente. Então aqui a gente tem um robô completamente montado, né? Importante observar essas conexões. Primeiramente estou mostrando as conexões numeradas de 1 até 4. Elas são as ligações para os sensores. Esse primeiro sensor é o giroscópio. Então ele consegue medir a rotação do robô, né, em torno do eixo Z. Esse outro sensor é o sensor de cores. Então ele retorna uma numeração de acordo com a cor que ele está identificando. Esse é o sensor de tato, né? Então ele retorna simplesmente 0 ou 1. E esse último sensor é o sensor de distância, que é o sonar. Depois, numerado com letras, né, então A, B, C, D, a gente tem as conexões com os motores. Aqui a gente está usando apenas 3 motores. Então um motor é vinculado à roda direita, o outro à roda esquerda, e o outro motor vai fazer levantar o guincho, né? Então, ali, né, eu estou enfatizando, né, onde que a gente colocou, né, o mini SD card, né, que vai ser responsável pela inicialização do EV3. Muito bem. O primeiro passo é nós instalarmos um novo sistema operacional no EV3. Para tanto, nós devemos implementar a imagem de um sistema operacional que vai conseguir interpretar a linguagem Python pelo próprio EV3. Então a gente vai ter que buscar na internet esse arquivo de imagem que vai utilizar uma toolbox do Python que chama ev3.dev. Para tanto, basta a gente procurar ev3dev no Google ou outro site de busca. Então, no caso aqui, o primeiro que apareceu já foi o ev3dev.home. E aqui na seção de downloads, a gente vai conseguir fazer o download dessa imagem. Então, basta clicar aqui e o download está sendo realizado. Feito o download, já apareceu aqui o arquivo, né, na minha pasta de downloads. E eu preciso agora transferir a imagem desse arquivo para o meu micro SD card, né, que vai ser inserido aqui no meu módulo EV3. Então, a partir desse momento, na hora que eu inicializar o módulo EV3, ele vai ser inicializado por esse sistema operacional que está nesse microchip. Então, eu preciso de um programa, né, para poder transferir esse sistema operacional para o meu microchip. Então, inicialmente, né, eu vou extrair aqui, né? Já apareceu a pastinha aqui com os arquivos. E esse arquivo aqui é o arquivo de imagem. Para transferir para o meu microchip, eu preciso de um software específico, que eu aconselho que vocês utilizem o Etcher. Então, basta ir para o navegador, né? Então, eu vou procurar aqui Etcher. Opa! Etcher já apareceu aqui. Basta clicar em Balena Etcher, Download. E aí aparecem várias opções. Eu vou fazer o download do Etcher for Windows, né? Então, download. Já iniciou o download aqui. Muito bem, então agora basta fazer o processo de instalação como qualquer arquivo Windows, né? Como qualquer programa no Windows. Eu concordo, está instalando. Beleza, já apareceu o íconezinho aqui do Balena, então aqui a gente consegue fazer a instalação. Então eu vou ter que inicialmente escolher o arquivo, né, que eu quero transferir para o meu micro SD card. Então flash from file, acesso ao nosso diretório e escolho o arquivo .img, né? Que é esse arquivo aqui. Então, abrir. Então, agora eu vou inserir ele no meu computador. Para isso, eu preciso de um conversor, né? Para adaptar o micro SD card à porta USB. Então, esse aqui é um conversor comercial. Então, eu vou inserir aqui, né? E colocar na entrada USB do meu computador. Então, tá aqui.
basta agora eu colocar na porta USB e selecionar o target e transferir pro computador. Pronto, então select target, escolhi e ele já vai fazer o processo. Flash. Então já iniciou o processo e ele está transferindo, né, o arquivo .img para o meu SD card. 95%, então agora ele vai simplesmente fazer um processo de verificação e pronto. Flash completed. Esse arquivinho, esse ponto imagem, ele tem 1.89 GB, então você não precisa investir num SD card, né? É muito grande. Já retirei aqui, vou desconectar ele agora do meu adaptador, muito bem. Então agora basta inserir aqui na lateral do meu EV3. Então ao fazer essa inserção, na hora que eu ligar o meu EV3, ele automaticamente vai dar o boot, né? A partir do arquivinho que está aqui no meu SD card. Já estamos agora na reta final para começarmos a colocar a mão na massa. Só falta instalarmos agora o Visual Studio Code. Então basta você colocar Visual Studio Code no seu navegador. Primeiro link que aparece, Download for Windows e seguir o processo de instalação normal. Download finalizado, clique em Visual Studio Code, executar. Concluir, muito bem. Aqui eu já coloquei um pequeno programa que daqui a pouco a gente vai mostrar como funciona, mas o passo número 1 é instalar uma extensão para a gente poder utilizar o Lego EV3. Então aqui na primeira tela, né, do Visual Studio Code, a gente vai clicar aqui nesse íconezinho aqui que gerencia as extensões. Então clicou nesse ícone e a gente vai procurar aqui por Lego. Então já apareceu aqui, né, essa possibilidade aqui que é o Lego Mindstorm, basta clicar aqui em Install. Está instalando. Muito bem, então aqui a gente consegue perceber que já está instalado. Apareceu esse novo ícone aqui, que é do próprio Lego Mindstorm. E aqui a gente consegue já ter algumas funcionalidades dessa extensão. A partir de agora, é importante que a gente conecte o nosso Mindstorm EV3 ao computador usando um cabo USB que já acompanha o próprio kit Lego. Beleza. Então agora eu vou clicar nesse íconezinho e vou acessar, né, o main.py, que foi um programa que eu já havia previamente digitado. Então se a gente perceber, né, a gente está usando aqui a biblioteca EV3Dev2. Essa biblioteca ela automaticamente fica disponível no momento em que a gente instalou a extensão do Lego, né, no nosso Visual Studio Code, tá certo? Então, essa biblioteca, né, o EV3Dev2, tem uma série de classes em que a gente consegue acessar todos os componentes do Lego EV3. Então, tem uma classe aqui, por exemplo, chamada motor, outra classe chamada sensor, e assim por diante. Então, a classe motor, ela dá acesso a diversos métodos, né? Por exemplo, o Large Motor, Output A, Output C, um percentual de velocidade, que é esse speed percent, move tank, e assim por diante. O sensor, da mesma forma, né? Então a gente consegue acessar individualizadamente cada sensor, como também as entradas. Então aqui a gente tem o input 1, input 2, input 3, input 4, que são exatamente aqueles conectores que eu mostrei há instantes atrás. E aqui eu estou acessando individualmente, por exemplo, o sensor de toque. Consigo controlar os LEDs, né, que são esses LEDs aqui que aparecem na parte frontal. Você consegue trocar a cor desses LEDs. Você consegue também acessar o som, que é justamente o que a gente vai fazer agora nesse primeiro exemplo. Então, aqui eu instancio uma variável, né, que vai ser justamente esse método. Então, eu criei uma variável chamada sound, em que eu estou instanciando o sound, né? Então, eu coloquei sound, abre e fecha parênteses. A partir desse momento, eu posso, por exemplo, enviar uma mensagem, né, enviar algo que vai ser, né, dito pelos alto-falantes aqui do EV3. Então, feito isso, né, basta eu simplesmente clicar em executar, né? Então, clica aqui, né, e clico nessa setinha verde. Então, olha que interessante. Inicialmente, a gente consegue ver aqui na parte de baixo, né, que o download do EV3Dev foi completado, ou seja, esse programa ele foi enviado, né, do meu computador para cá. Em instantes aqui ele a gente vai conseguir ouvir o som. Pronto, né? Então o programa foi executado. Então esse foi um primeiro
programa e a gente consegue perceber que o processo já está todo completo. Então, a partir de agora, a gente consegue fazer aplicações mais sofisticadas. Bom, pessoal, então eu tive que reposicionar a minha câmera, porque agora a gente vai fazer uma primeira aplicação. Em paralelo, eu vou mostrar, né, as modificações que a gente fez no nosso programa. Então, eu continuo utilizando aqui, basicamente, né, a minha toolbox EV3 e diversas classes dessa toolbox, né, então, a motor, sensor, LED, sound, classes, subclasses específicas aqui, né? Que a gente vai utilizar na medida que a gente for explicando o programa. Tá certo? Uma coisa importantíssima, né? Para a gente poder começar a desenvolver qualquer programa. É a gente relacionar, de repente você coloca até num papel à parte, né? Quais sensores estão conectados em cada entrada. E da mesma forma, quais motores estão conectados a cada saída. Então vamos mostrar isso aqui com mais cuidado. Os motores, eles estão ligados, né, a essas saídas aqui do nosso bloco, designadas por letras, A, B, C e D. Então, especificamente agora, eu vou estar preocupado em controlar o movimento da roda direita e da roda esquerda. Se eu olhar aqui na parte de baixo do meu robô, a gente vai observar esses dois motores, né? Então, esse motor, ele tem aqui, ele é controlado, né? Então a conexão dele é realizada através desse cabo, e eu vou ter que verificar aonde que ele está ligado. Então, ele está ligado, olha bem, ó, na entrada, na saída C aqui do meu EV3. Da mesma forma, o outro motor, né? Então, eu vou olhar aqui na parte de baixo, então observo o conector e verifico que ele está conectado aqui, ó. Ele está na saída B do meu EV3. Então, por esse motivo, eu inicializei aqui o output B e o output C. Então, isso é fundamental para a gente poder depois, né, ao construir o programa, eu poder apontar para as saídas corretas, né? Da mesma forma, aqui do outro lado, a gente tem as entradas, né, que recebem informações dos sensores. Então, nesse exemplo, eu estou inicializando dois sensores, que é o touch sensor e o sensor ultrassônico. Então, vamos verificar aqui, né? Esse aqui é o touch sensor. Ele vai retornar apenas 0 ou 1, caso eu pressione, né, ou libere aqui esse botão. Então, aqui está a conexão. Eu vou olhar aqui, né, aonde que ele está ligado. E ele está ligado aqui no input 1. Então, o touch sensor ele vai estar associado ao input 1. Nós vamos usar também, nesse exemplo, o sensor ultrassônico, né? Então, ele tem aqui um emissor, um receptor de ultrassom, e através, então, do cálculo da velocidade, né, dessas emissões, né, desses sinais, ele vai conseguir medir a distância para um determinado obstáculo. Então, eu vou afastar um obstáculo em relação a esse sensor ultrassônico e ele vai me retornar a distância. O sensor ultrassônico, da mesma forma que todos os outros, né, ele tem aqui, né, uma conexão e eu vou verificar aonde que ele está ligado, em qual entrada que ele está ligado aqui do meu EV3. Então, no caso do sensor ultrassônico, ele está no input 4. Então, isso é fundamental antes da gente começar, né, a realizar a atividade de programação. Muito bem, né? Então a gente também vai inicializar aqui, né, as classes LEDs e a classe Sound, como a gente acabou de mostrar anteriormente. Então não mudei nada em relação ao programa anterior, criei uma variável aqui e instanciei essa variável aqui com a classe Sound. Então a partir desse momento, essa variável ela vai adquirir diversos métodos, né, e propriedades. Então um método é o speak. Então eu pego essa variável aqui, Sound, e utilizo esse método speak, e aqui eu coloco uma string. Ele vai dizer para o Lego, né? Ele vai falar assim, ó, reproduza o som correspondente a essa string. Aí ele vai dizer, né, bem-vindo ao projeto EV3 Dev, né, em inglês. Beleza, né? Então agora a gente vai utilizar essas outras classes aqui, né, o large motor e em conjunto com também o output B, output C e assim por diante. Então olha o que está sendo feito aqui, né? Eu estou dizendo que o motor esquerdo ele é um large motor, porque o kit Lego ele tem dois motores, né? Um motor de maior porte e um motor de menor porte. Então a gente está utilizando, nesse caso, o large motor e conectado aqui ao output B e ao output C. Tá certo? E assim por diante, né? Então, da mesma forma, eu inicializei uma variável aqui chamada sonar. E essa variável ela vai estar instanciada com o sensor ultrassônico que está conectado no input 4. Então observe que nesse momento, né, a variável motor esquerdo e motor direito já está automaticamente relacionada lá, respectivamente, com o output B e o output C. E a variável sonar já está relacionada ao input 4, a entrada 4, que é o sensor ultrassônico. Tá certo?
Então aqui, associado a essa classe aqui sonar, a gente vai ter diversas propriedades e métodos. Aqui eu estou acessando uma propriedade, que é o mode. Então eu estou dizendo que eu quero sempre realizar as leituras em centímetros. A gente poderia também usar outra convenção de unidades. Nesse caso aqui, a gente vai estar usando em centímetros. Ah, como é que eu sei aqui que eu tenho que colocar US, dist, tracinho, cm? Aí a gente tem que conectar, acessar, né, o manual, né, do usuário do EV3 Dev2, que está disponível na internet. Mas normalmente, né, a gente utiliza diversos exemplos que já vem, a gente consegue, né, acessar usando a própria internet. E isso a gente não precisa ficar decorando, né, essas informações aqui, tá certo? Então aqui eu estou simplesmente definindo o modo do sensor para centímetros. Aqui eu inicializei o sound, né? É, não, na realidade isso aqui eu já tinha feito antes, eu posso até apagar, né? Não preciso. Aqui eu vou definir agora uma distância alvo, né? Então inicializei uma variável que vai ser do tipo float, né? Então vai ser um número real e defini aqui 10 centímetros, né? No comentário eu tinha colocado 5 centímetros, vou colocar 10 centímetros aqui. Então olha o que o programa está sendo, ele vai estar implementando, né? Coloquei aqui um while true, ou seja, ele vai ficar preso aqui dentro desse while, porque sempre essa condição aqui está verdadeira, né? Então ele vai executar assim indefinidamente, né, esse escopo aqui. Então o que eu estou fazendo aqui, né? Distância, que é uma nova variável de ambiente, e eu vou utilizar a minha classe sonar. Então eu vou estar utilizando um método a lá distância centímetros, né? Então eu vou estar capturando qual que é a distância, vou estar lendo, né, qual que é a distância que o sonar ele está avaliando. Então, se eu tiver um obstáculo aqui muito longe, né, ele vai retornar uma distância aqui, nesse caso aqui, uns 30 centímetros. Na medida que ele vai se aproximando do obstáculo, essa distância vai diminuindo. Então aqui eu vou usar um comando if, né? Se a distância que eu acabei de ler aqui for maior do que a distância alvo, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar ligando o meu motor esquerdo com o percentual de velocidade 80. E ligando também o motor direito com o percentual de velocidade 80. Ou seja, né, o motor direito, a gente lembra que a gente associou ao output C, está aqui em cima, e o motor esquerdo a gente associou ao output B. Então os dois vão estar com um percentual de velocidade igual a 80. Não vai entrar aqui no else, né, caso a sua distância aqui seja muito grande. Então o robô ele vai começar a se movimentar para frente, tá certo? No momento, né, então ele vai ficar o tempo todo preso aqui, né, mas no momento que ele lê uma distância aqui que foi igual ou menor a 10 centímetros, ao invés de entrar aqui no if, né, ele vai entrar no else. Então o que vai acontecer? Né? Se a distância for menor que a distância alvo, né, ele vai parar os dois motores. Né? Então ele vai colocar motor esquerdo ponto stop, motor direito ponto stop. Então, tanto o stop aqui quanto o on, eles são métodos associados, né, à classe large motor. Então você consegue ligar o motor com um determinado percentual de velocidade, que é o caso aqui do on, ou você pode simplesmente mandar que o motor pare, né? Então ele vai parar e a gente vai ouvir um bip. E eu vou usar o comando break aqui, né? O comando break ele vai sair do while. Então ele vai ficar preso nesse while até encontrar o comando break. Então vamos ver como é que o robô vai se comportar. Então basta que eu clique aqui em download. Então ele está transferindo, né, para o EV3. Vou colocar um obstáculo aqui, vou usar meu celular. Ele leva um determinado tempo, né, para fazer essa transferência. Beleza. E apareceu a mensagem aqui, né? Pressione para encerrar. Pronto, o programa está encerrado. A gente percebe então que ele acionou os motores com a velocidade de 80% e, é, automaticamente parou os motores na hora que ele encontrou essa distância aqui, né, de 10 centímetros. Se eu quiser que ele pare com uma velocidade, com uma distância um pouco maior, né? Vamos fazer esse exemplo aqui. Eu vou colocar novamente o motor o robô um pouquinho mais distante. Vou alterar aqui para, por exemplo, 20 centímetros. E vou mandar ele mais lentamente. Vamos colocar aqui 20. Vamos lá. Interromper o programa aqui. E vou mandar novamente. Beleza. Então a gente consegue perceber, né, que ele parou agora com uma distância um pouco maior. Então, com esse pequeno exemplo, a gente consegue perceber a infinidade de aplicações que a gente consegue realizar, né,
com essa estrutura aqui, os sensores e os motores. Facilmente a gente percebe que o programa que a gente acabou de implementar é um sistema em malha aberta. A gente colocou, né, na entrada do sistema um percentual de velocidade do motor. Inicialmente eu comecei com 80%, depois eu fiz um exemplozinho trocando para 20%, o robô se moveu mais lentamente. E a saída é a velocidade que a gente observa, né, o motor se movimentando. Então não existe uma realimentação para verificar se o robô atingiu realmente o nosso objetivo, né? Quando ele simplesmente se depara com a distância de 10 centímetros, ele para. Só que muitas vezes ele pode avançar um pouco, né? Então na hora que você freia um automóvel, instantaneamente pode ser que ele deslize um pouquinho e realmente ultrapasse, né, aqueles 10 centímetros que a gente colocou como limite no primeiro exemplo, na primeira rodada do programa, ou os 20 centímetros, né, que a gente colocou no segundo teste. Então, como que a gente faria, né, para verificar se realmente, né, para fazer com que realmente o robô se posicione a 10 centímetros exatamente do obstáculo? A gente teria que fazer um controle em malha fechada. Então, para que eu consiga posicionar o meu robô exatamente, por exemplo, a 10 centímetros do obstáculo, eu vou ter que estabelecer uma entrada de referência. Então, essa referência vai ser essa distância que eu desejo que ele permaneça em relação ao obstáculo. Obviamente, a gente vai escolher o que nós vamos querer colocar nessa referência. E a minha saída vai ser o que eu efetivamente leio através do meu sensor ultrassônico, né? Então, a distância que realmente o robô está. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar a saída com a referência e vamos gerar um sinal de erro que vai ser diretamente aplicado na minha planta, né? Então, a diferença entre a referência e a saída vai gerar o U de T, que vai ser o percentual de velocidade. Então, ao invés de a gente trabalhar com um percentual de velocidade fixo, esse percentual de velocidade ele pode variar, né? Então, de acordo com a distância do obstáculo, a gente vai determinar qual a velocidade do robô, que pode ser inclusive positiva ou negativa. Então, se ele ultrapassar a distância dos 10 centímetros, ele pode inclusive recuar para que no final do processo ele realmente fique exatamente a 10 centímetros. Então, conjuntamente, vamos modificar o programa para que isso se estabeleça. Logo que o EV3 ele é inicializado, vocês vão poder ver no seu display essa janela aqui, né? A gente consegue navegar pela janela através, né, dos botões aqui para cima e para baixo. Esse botão central ele funciona como se fosse o Enter e esse aqui é como se fosse o ESC, que é para você ir para o menu anterior. Então, a primeira coisa a ser observada é a gente entrar nesse menu aqui, que é do File Browser. Então, eu vou posicionar o cursor sobre ele e clicar aqui. Bom, o que a gente observa? Essa inscrição aqui, /home /robot. Isso serve como referência do sistema de arquivos que a gente vai utilizar. Então a gente precisa realmente armazenar esse /home /robot. Robot é o nome do usuário que vai servir para depois a gente acessar esse robô via SSH. Ou seja, a partir do meu desktop, do meu computador, eu vou conseguir acessar esse sistema de arquivo. Bom, então eu vou voltar para o menu anterior, usando o ESC, e é importante a gente acessar esse aqui, né? Wireless and Networks. Então, a partir daqui, eu vou acessar o menu All Networks e aqui aparece essa opção aqui, Wired. E aqui em cima aparece um número de IP. Esse número de IP vai ser também fundamental para a gente poder acessar via o nosso desktop, o nosso computador pessoal, acessar via cabo USB, né? Esse cabo aqui, né? Eu vou conseguir acessar esse sistema de arquivos. Tá certo? Então, isso aí são informações importantes que vocês devem anotar aí à parte. Beleza, então agora eu modifiquei aquele programa que a gente analisou previamente em Python, né? Eu fiz algumas modificações para poder implementar o sistema em malha fechada. Quais são as principais modificações? Primeiramente, eu estou utilizando um comando, né, um open, para poder abrir um arquivo no meu Lego EV3. Então a gente já viu, né, que o sistema de arquivo, né, o diretório principal, é esse aqui, /home /robot. Então preste atenção que de acordo com o equipamento que vocês estiverem utilizando, pode ser que esse diretório não seja o mesmo, tá certo? Então eu criei um arquivo nessa pasta aqui, /home /robot, chamada test.log. Esse arquivo vai ser importante para eu poder imprimir algumas informações
que vão ser úteis na hora de eu realizar o debug, né? Ou seja, eu saber como que o meu programa se comportou. Então aqui eu vou poder acessar esse arquivo através dessa variável de ambiente aqui chamada arquivo log. Então o programa inicialmente ele não muda nada, né? Então as variáveis aqui, né, motor esquerdo e motor direito, vou poder acessar os dois motores conectados ao output B e output C. Inicializei também através da variável sonar o meu sensor ultrassônico e defini a minha distância alvo aqui, uma variável que não vai ser alterada ao longo do programa, que eu defini a princípio aqui como sendo 10 centímetros. Excelente. Então, da mesma forma, né, eu estou usando aqui, né, um while true e vou ler a distância, né, do meu sensor ultrassônico até um determinado obstáculo. Então, essa variável distância aqui, na medida em que eu for, né, sucessivamente, né, percorrendo esse while aqui várias vezes, essa variável ela realmente vai ser lida de acordo com a distância real, a distância atual que o robô se encontra em relação ao obstáculo. Então, o que foi feito inicialmente? Se essa distância aqui for maior do que 40 centímetros, eu vou acionar os meus motores, ambos os lados, com plena carga. Então aqui é uma primeira observação que a gente tem, né, uma vantagem da gente utilizar uma abordagem computacional em relação a se eu estivesse construindo um sistema de controle puramente baseado, né, em componentes eletrônicos ou componentes mecânicos. Então, quando a gente está utilizando um computador, né, a gente consegue ter acesso, né, a uma série de funcionalidades que, às vezes, na hora que a gente for implementar um sistema físico, é mais complicado. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Se a distância for maior do que 40, eu vou impor aos meus dois motores 100% de carga. Então, o robô ele vai se movimentar com a sua velocidade máxima em relação ao anteparo, né, ao obstáculo. E ao mesmo tempo, a cada vez que eu passar por aqui, eu vou imprimir no meu arquivo de log essa informação, né? Qual a velocidade que eu estou impondo aos meus robôs, aos meus motores. Beleza, né? No momento que o meu robô ele começar a se aproximar do anteparo, obviamente essa distância vai mudar. Quando essa distância aqui for menor do que 40, eu vou começar a diminuir a velocidade do meu robô. E aí, o que eu estou fazendo, né? Então, se eu não cair nesse if aqui, eu vou usar um else if. E eu vou verificar se a distância alvo ela é menor do que 40 e maior do que 0,1. Então, esse 0,1 é 0,1 de 1 centímetro, né? Então, isso equivale a 1 milímetro. Então, se a distância estiver entre 40 centímetros e 1 milímetro, eu vou cair aqui nesse trecho de código. E aí a gente sabe o seguinte, né? A velocidade máxima ela vai ocorrer quando eu tiver com 40 centímetros. Então, a distância entre 40 e 10, né, que é a distância que eu quero parar do anteparo, é esse 30. Então, eu chamei esse máximo aqui de 30. Então, o meu erro percentual vai ser o quê? A distância que eu realmente me encontro. Então, no momento inicial, essa distância vai ser 40, né? Menos a distância alvo. E essa distância alvo aqui é meu 10, né? Então a distância que é 40 menos distância alvo é menos 10, né? Vai ser 30. Então 30 dividido por 30, então o erro vai ser, esse variável que eu chamei de erro aqui, distância de 30 por 30 vai dar 1 vezes 100. Então isso é que eu vou colocar no meu robô. Na medida que eu for me aproximando mais, essa distância vai ser um valor menor do que 40. Então digamos aqui que essa distância seja igual a 20. Então 20 menos 10, isso aqui vai dar 10 dividido por 30, então isso aqui vai dar 33%. Então minha velocidade vai ser 33%, tá certo? E aí eu vou verificar simplesmente agora o seguinte, né? Se eu tenho que manter o meu robô se movimentando para frente ou se ele tem que voltar. Num determinado momento, né? Se ele começar a então, ele ultrapassar os 10 centímetros de referência, ele vai ter que voltar. Então aqui eu vou definir esse sinal, né? Então a distância menos distância alvo. Então se a distância, por exemplo, for 9, a distância alvo, que ela nunca muda, vai ser igual a 10, isso aqui vai dar menos 1. Então vai ser um valor negativo, né? Então eu tenho que fazer ele voltar. Como eu utilizei aqui, né, o ABS, eu estou pegando sempre o valor absoluto para avaliar a distância entre a distância alvo, a distância real e a distância alvo, então aqui eu vou impor esse sinal. Então, o erro que eu já tinha encontrado, né, eu vou multiplicar ou por 1 ou por menos 1, só para ver se o robô realmente ele tem que seguir à frente ou ele tem que voltar. E aí eu vou impor nos meus dois motores, esquerda e direito, né, eu vou impor esse meu sinal de erro. E aqui eu vou imprimir no meu arquivo de log exatamente qual que é essa velocidade, né, o percentual de velocidade que eu estou colocando no meu robô. No momento, né,
em que, na hora que eu entrar nesse else if, ele não couber aqui, ele não tiver entre 40 e 0,1, né, que é 1 milímetro, o que, que ele vai fazer? Ele vai cair aqui. Então significa que eu realmente caí no valor desejado. Aí eu vou mandar para o meu arquivo de log a mensagem cheguei e vou interromper os meus dois motores. Vou utilizar o comando break. Aí eu vou sair aqui do meu while true e o programa vai ser encerrado. Então vamos ver agora o robô funcionando, né? Então vou clicar aqui em play, né? Ele vai transferir o programa aqui pro meu Lego EV3. Ele começa se deslocando a velocidade muito rápida e quando ele se aproxima, ele começa a diminuir a velocidade automaticamente. Então agora ele realmente está a 10 centímetros do obstáculo. Então ele funcionou de forma muito mais eficiente que no sistema em malha aberta. Então agora existe uma realimentação que confere a distância do sensor à distância do obstáculo. E por que foi importante a utilização do arquivo de log? A gente vai conseguir, usando o terminal aqui do Windows, então terminal, eu vou conseguir acessar agora via SSH, aí basta eu colocar SSH, vou colocar robot, que é o nome do usuário, e vou usar o meu IP que eu tinha anotado previamente, né? Então meu IP era 169.254.56.148. Enter. Ele pede a senha. A senha para o robô, por padrão, é Maker. M-A-K-E-R. Enter. Pronto, eu já estou agora, a partir do meu terminal, eu estou acessando diretamente o meu robô. Então, todos os comandos agora que eu aplicar aqui no terminal, na realidade, eu estou acessando diretamente o sistema operacional do robô. Então, por exemplo, o comando ls, de listar, né, eu consigo ver, né, os arquivos que estão presentes aqui no meu robô. Se eu digitar aqui pwd, por exemplo, eu consigo ver a pasta em que eu me encontro, /home, /robot. Então, se eu escrever aqui cat test.log, que é o nome do arquivo de log que eu criei, eu consigo ver, né, exatamente os valores que eu fui enviando para o meu robô. Então, inicialmente, né, a gente estava enviando um percentual máximo, né? Então, 100 percentual 100, né, velocidade máxima. Na medida que o robô ele foi se aproximando do obstáculo, a gente foi diminuindo a velocidade, até que eu mandei uma velocidade muito pequenininha, né, de apenas 1%, até que realmente ele conseguiu chegar, né, no ponto desejado. Então, a utilização do arquivo de log, a utilização aqui do SSH é fundamental para a gente poder fazer determinados tipos de debug, né? Dado que o nosso programa ele é executado diretamente no Lego EV3. Bom, esse segmento de vídeo ele serviu inicialmente, né, para a gente setar o nosso ambiente. Então a gente aprendeu a instalar, a montar o robô, a instalar o sistema operacional aqui, que é o EV3 Dev, usando, né, um mini SD card. A gente aprendeu a instalar também o Visual Code, né, que vai ser utilizado para desenvolvermos programa em Python e transferirmos aqui para o nosso EV3. E fizemos um primeiro exemplo comparando um sistema em malha aberta e um sistema em malha fechada. A partir daí surgem diversas outras hipóteses, né? Como nós vamos utilizar os outros sensores, como que a gente vai usar o sensor de cor, como que a gente vai usar o sensor de toque, o giroscópio, como que a gente pode, de repente, desenvolver um seguidor de linha. Então a gente vai deixar isso aí para segmentos de vídeos posteriores, né? Aqui a gente implementou um sistema muito simples em malha fechada. A gente não utilizou controlador proporcional, nem o integral, nem o derivativo. Então, a partir dessa aula, a gente abre um leque de diversas oportunidades. Então, esse segmento de vídeo vai ser encerrado agora e a gente vai ter outras partes, né, em que a gente vai se aprofundar na utilização, né, do Lego EV3 em abordagens, né, utilizando sistemas de controle. Então, espero que vocês tenham gostado. Meu e-mail está aqui embaixo e vamos aguardar aí novos segmentos de vídeo sobre esse tema.